Olá, ouvintes apaixonados por fazer a diferença. Bem-vindos ao primeiro episódio do RotaryCast, o seu canal direto com o mundo rotariano. Eu sou Duane Santos. É um prazer imenso estar aqui com vocês inaugurando esse espaço tão especial. Hoje, marcamos o início de uma nova era na nossa comunicação, trazendo para vocês, em primeira mão, de forma mais acessível, as últimas novidades do universo Rotary em streaming. Agora, você poderá ficar por dentro de tudo que acontece, onde quer que esteja, diretamente do seu dispositivo preferido. Estamos sempre buscando inovar e nos adaptar às novas tendências, para que a nossa mensagem de serviço e comunidade alcance ainda mais pessoas. E, claro, para que possamos construir juntos um mundo melhor e mais unido. E para dar início a essa nova jornada de conexão e compartilhamento, temos dois convidados excepcionais conosco. Mas antes de apresentá-los, lembre-se, o RotaryCast é seu espaço e queremos ouvir suas opiniões, sugestões e histórias. Então não deixe de interagir conosco durante a transmissão. E agora, sem mais delongas, permita-me apresentar nossos ilustres convidados da noite. Primeiramente, temos conosco o senhor Márcio Koichi Takiguchi, um homem dedicado não só à sua família, mas também a diversas causas e instituições. Casado com Solange Casarim Takiguchi e pai do Tadeu Casarim Takiguchi. Márcio é formado em administração de empresas com uma especialização em agronomia pela FGV. Atualmente, ele é CEO do grupo Santa Ercília e diretor-geral do Parque Ecológico Imigrantes. Além disso, Márcio também se dedica ativamente a várias funções de liderança e conselho na cidade de São Bernardo do Campo e é governador assistente da área ABC4 do Distrito 4420. É uma honra tê-lo conosco, senhor Márcio. Obrigado, boa noite e espero que a gente consiga ajudar e complementar esse primeiro programa, de forma que ele se torne um programa eterno aí dentro do Rotary, que a gente consiga transmitir um pouquinho daquilo que a gente gosta de fazer. É uma honra tê-lo conosco para esse primeiro episódio, onde a gente vai poder explanar um pouco sobre o mundo Rotary. E ao seu lado temos César Augusto Santos Oliveira, um profissional multifacetado e pai de 3, casado com Andréa de Magalhães Oliveira, pai de Ariadne Cristina Oliveira, Daphne Cecília Oliveira e Arthur Aquiles Oliveira. César é formado em Ciências Contábeis e também é advogado, com uma especialização em Direito Empresarial pela FGV. Ele é sócio de diversas empresas, incluindo a Assiste Contabilidade e Administração, Oliveira Advogados Associados e Solário Franchise. No Rotary, César não é apenas um membro desde 2008, mas também o atual presidente do Rotary Clube São Bernardo do Campo. César, sua presença enriquece nosso podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Duane, e uma boa noite para todos. Que aqui nós possamos esclarecer a grandeza da instituição que nós representamos e aqueles projetos que visam a busca de uma sociedade, de uma comunidade melhor. Então é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Senhores, é um prazer imenso recebê-los no nosso primeiro episódio do RotaryCast. Márcio, como foi o primeiro contato com o Rotary Club e o que o levou a se tornar parte dessa organização? Eu diria que o oriental, ele já nasce com uma carga muito interessante, né, de se doar. Talvez até pela dificuldade da imigração e todas as dificuldades enfrentadas nos primeiros momentos quando chegaram aqui no Brasil. Através do Parque Ecológico Imigrantes, que eu tenho imenso prazer em poder dirigir, no ano de 2018 nós recebemos alguns integrantes do Rotary Clube de São Bernardo que queriam conhecer um parque bastante diferente e inovador.
Dessa visita, me convidaram para participar um dia e apresentar o parque para os rotarianos do Rotary Clube de São Bernardo. E aproximadamente aí 3 anos e meio é que eu estou fazendo parte, né? Muito mais para poder contribuir com as comunidades, né? O parque, por exemplo, nós trabalhamos com a comunidade do entorno, né? E assim, ficamos muito felizes porque nós conseguimos dar oportunidade para essas pessoas que tinham uma qualificação bastante baixa, e hoje eles conseguem e desenvolvem um trabalho fantástico. Então, pensando na qualificação, na oportunidade de outras pessoas, é que eu vim até o Rotary para poder desenvolver projetos. Legal, então você já exercia um papel muito parecido com o propósito do Rotary, mas junto à comunidade, junto ao Parque Exatamente. Imigrantes. Eu acho que eu vejo assim, né? Chega uma etapa da nossa vida que nós temos que ajudar a formar e ajudar as pessoas. Não é o assistencialismo, mas dar condições para que essas pessoas possam crescer na vida como indivíduos, como profissionais e, consequentemente, não depender mais do assistencialismo. Acho que esse é um propósito. Talvez preparar um pouco a nova geração, né? Exatamente. Nos doar para que essa nova geração venha mais preparada, possa garear um pouco mais do que o que a gente já vem fazendo, né? Sem dúvida, Doni. Legal. Acho que é bem por aí. César, poderia compartilhar conosco uma história de como conheceu e entrou no Rotary Club? Claro, Doni. Em torno de 2008, eu tinha um cliente muito versátil, muito dedicado, né, ao projeto social, e ele uma vez me convidou. Ele se mostrou rotariano, né, e na época o Rotary Clube São Bernardo ele era no Parque Plaza, um hotel bem conhecido aqui de São Bernardo do Campo, na região. E eu falei, bom, vamos conhecer o que é o Rotary, quais são os projetos. E na primeira visita eu fui muito bem recebido, né? Era um presidente Laércio, ele nos recebeu muito bem, eu e a esposa. Na época eu tinha uma filha. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção foi um projeto de fornecimento de cadeira de rodas que o clube ele tinha. E aí isso me encantou, né, dentre outros projetos. E aí eu falei, puxa vida, é uma forma muito interessante de contribuir. Então, o acolhimento que eu recebi, bem como os projetos que foram colocados, eles me chamaram muito a atenção. E aí, assim, não passado muito tempo, acho que questão de 2 semanas, eu já estava fazendo adesão ao clube. Então, foram 2 situações. Primeiro, o empenho desse companheiro, né, no trabalho, o acolhimento, né, juntamente com os projetos que foram apresentados, foram o que me motivou a realmente estar até hoje lá. Legal. E o que te motivou hoje a assumir cargos de liderança junto ao Rotary também? Uma coisa muito importante em assumir um cargo de liderança numa instituição como o Rotary está em 2 aspectos para mim fundamentais. Primeiro, a sua capacidade de aprender, a possibilidade que você tem de se capacitar para isso. E a segunda é o lema do Rotary, a oportunidade de servir. Então, dar de si antes de pensar em si, né, é o lema do nosso clube, é o lema da instituição. Então, quando você assume essa responsabilidade, você tem, acima de tudo, né, a responsabilidade de se preparar, se moldar para melhor servir. Então, quando alguém assume uma responsabilidade dessa, engaja todos dentro de uma equipe, né, dentro de um mesmo time, aí não há projeto que não aconteça. Então, isso é liderar Rotary. É você se preparar para que, junto com uma equipe, vocês consigam atingir os projetos que o clube ele tem em mente. Isso é muito interessante.
E eu completo até sua dissertação. Eu me tornei membro há poucos anos e eu pude ver em vocês, além da experiência, a oportunidade de evoluir como um ser humano, né? E a oportunidade da gente devolver, fazer pelo menos o mínimo de devolutiva para a sociedade do que tudo aquilo que Deus nos abençoou, que é a oportunidade de estudar, a oportunidade de ser um ser humano melhor e um profissional melhor. E eu, como talvez dessa mesa aqui, o membro mais novo, me inspiro em vocês. Obrigado por fazerem parte e trazerem também para a minha geração um pouco mais sobre Rotary, um pouco mais sobre o que é ajudar sem fronteiras e um pouco mais sobre o que é estar de fato engajado em um propósito, sem ver a quem e sem ter por que se fazer, né? Fazer simplesmente para ajudar a sociedade como um todo e fazer a humanidade evoluir como humanidade. Então, obrigado por isso. Falando um pouco mais, para você, Márcio, quais foram os motivos que te fizeram se envolver com liderança de Rotary, né? Bom, eu já participo de algumas outras entidades da comunidade japonesa, a gente chama de comunidade Nikkei, e liderança, né, no Rotary eu vejo assim, é uma grande oportunidade para que todos, independente da função que ele ocupa em suas atividades principais, mas que ele consiga ali ter uma oportunidade para fazer um trabalho e mostrar a sua capacidade, né? Eu acho muito interessante quando, principalmente neste ano rotário, eu vejo assim muitos companheiros novos e recentes tendo oportunidade para mostrar aquilo que ele consegue desenvolver e desempenhar. Eu vejo que isso é a melhor alternativa para que isso tenha uma vida mais longa, né? Porque se a gente pensar só em oferecer oportunidade para aquela pessoa que foi CEO ou SEO, talvez nós temos ali dentro alguém que não teve oportunidade ainda no seu dia a dia profissional, e ali dentro do Rotary vai florescer essa capacidade, a pessoa perde a vergonha, né? Eu vejo isso no nosso dia a dia, pessoas que entraram no Rotary há algum tempo têm uma dificuldade imensa de pronunciar, de ocupar tribuna, e depois de um curto espaço de tempo, essa pessoa acaba fazendo aquilo com uma facilidade muito grande. Se destravando, né? Exatamente. Então a gente pode até falar que o Rotary é uma oportunidade de evolução pessoal para essa nova geração, Exatamente. né? De essas pessoas que hoje buscam uma melhora profissional, de se prepararem também e da melhor forma possível, que é ajudando o próximo a amadurecer como pessoa, ajudando a comunidade a crescer como um todo. Perfeito. Em síntese, é exatamente isso. Legal. César, de que maneira a sua experiência no Rotary Club contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e aprimoramento de sua habilidade em liderança? Uma coisa interessante no Rotary é quando você, seja em que esfera de trabalho você receber, né, uma responsabilidade, o Rotary ele tem todas as ferramentas necessárias para que você adquira essa capacitação, né? Então, nós temos várias formas de treinamento, passamos por treinamento constantemente, e uma das coisas fundamentais hoje é você aprender a lidar com pessoas. E Rotary é isso, né? É lidar com pessoas. Tanto os membros, os companheiros do clube, quanto os companheiros para fora do clube. Então, quando você aprende a lidar com pessoas, como você aprende a administrar conflitos, a traçar metas, a colocar um objetivo comum, né, a delinear interesses e colocar todos os talentos, né, que cada um tem envolvidos dentro de um ideal só,
automaticamente você está se moldando, você está se preparando também para aplicar esse princípio dentro da tua empresa, dentro da tua vida pessoal. Então um ganha-ganha dos dois lados, né? Também, né, a tua experiência de vida, a tua experiência profissional, né, o teu talento antes, né, da entrada no clube, ele também é fundamental para que ele possa contribuir, né, dentro da instituição. Mas isso é o interessante. O que me pesa e o que me chama muita atenção é a possibilidade de você lidar com pessoas, né? E somente você tendo essa capacidade, né, de entender aonde está o talento de cada um e aonde fazer isso virar valor, né, somente assim você consegue ter êxito tanto dentro, né, da instituição quanto também na tua vida profissional. O Rotary, eu percebo com que você falou que o Rotary nos incentiva a liderar pelo propósito, né? A descobrir o melhor da pessoa como ser humano, fazer isso aflorar para que ela possa, de fato, se comunicar melhor. Não só dentro de Rotary, mas levar isso, né, essa faísca para a vida pessoal dela, para a vida profissional, para a interação junto com a família, para a interação junto com a sociedade, a interação profissional e se tornar um ser humano melhor, né? Perfeito. Eu acho que, complementando também o que o César estava colocando, né? Eu acho que é fundamental a questão do respeito, né? Você conseguir respeitar as individualidades, as dificuldades, o pensamento individual, né? É uma escola, assim, uma experiência fantástica, porque de repente você tem uma ideia, um projeto, mas esse projeto, pela maioria, ele é vedado. E você precisa encontrar a melhor forma de fazer aquilo aproveitar e ser aprovado, né? Então, as pessoas têm essa oportunidade de refletir, né? No momento em que eu vejo assim um mundo muito carente da questão psicológica, né? As pessoas têm um hábito de querer prevalecer a sua ideia. Opinião, E o né? Rotary, eu acho que é uma oportunidade para a pessoa aprender a conviver, né? E aprender também a dar o seu melhor, mesmo que a sua ideia não seja escolhida, né? Exatamente. Você se dedicar por um propósito comum, mesmo que talvez a sua opinião não se sobressaiu ao ponto de vista dos demais, né? Mesmo que você não, de certa forma, ganhou aquela discussão, mesmo que a sua não foi a escolhida, Exatamente. é mesmo assim você compartilhar a ideia do outro e dar o seu melhor para que aquilo seja entregue da melhor forma para a sociedade, para todos os envolvidos. Legal. Márcio, como você percebe a influência do voluntariado e do serviço comunitário no seu crescimento pessoal e profissional? Bom, eu vejo assim, né? Como eu coloquei agora há pouco, né? O oriental, ele nasce com uma carga de altruísmo bastante grande. E talvez uma das missões, né, que a gente tem é a missão de se doar mesmo, missão de ajudar, né? Eu vejo que a gente, em alguns momentos, né, talvez não bem compreendidos, mas o oriental ele está sempre preocupado com o próximo. E com as próximas gerações, né? E evoluir Então, com eu tudo. vejo, por exemplo, né, outro dia numa palestra do Márcio Gomes, né, que viveu um certo tempo no Japão, ele estava dizendo que a criança hoje que estuda lá, ela, independente da idade dela, ela tem uma função diária de limpar aquela carteira que ela terminou o dia dela. Por quê? Porque ali estudou o bisavô, o tataravô, o avô e o pai, né? Então isso, ele vai passando de geração para geração e é incutido na cabeça que se eu cuidar, as próximas gerações terão aquele espaço e terão condições, né? Então, se a gente pegar um exemplo muito prático, que é o exemplo da Copa do Mundo, no final dos jogos, no Brasil, você via a comunidade japonesa que estava assistindo lá sempre recolhendo lixo. Por quê?
porque no dia seguinte vem alguém, né? E eu não preciso deixar para o próximo o serviço ruim. Eu posso recolher, porque ele não precisa fazer isso, né? Então, o Rotary, ele permite, e a gente vem com esse espírito de ajudar. Não é um assistencialismo, mas ajudar justamente aquela pessoa que tem uma dificuldade. A gente vive, você entrando numa entidade assistida pelo Fundo Social, numa comunidade carente, aí você vê, nós estamos em 2023 e você vê muitas pessoas que ainda não têm uma geladeira, né? Só que você não pode simplesmente dar essa geladeira, você precisa ensinar essa pessoa a ter alguma renda para ela comprar uma geladeira e, mais importante do que isso, fazer com que ela tenha alimentos para colocar dentro dessa geladeira, né? Então, esse é o espírito que me carrega, né? Enquanto solidariedade, talvez muito pela questão oriental mesmo. E muitas vezes a gente é um pouco incompreendido, né? Mas isso para mim é uma regra, uma linha de vida, né? Acho que é por isso que ele complementou, né? Evidente que nós vamos conviver com pessoas que têm todo tipo de pensamento e linha de raciocínio e atitudes, mas você não pode deixar a sua missão, em princípio, desabar, porque no meio do caminho você sempre vai encontrar pensamentos diferentes. Então, e isso que é muito legal no Rotary, né? Que apesar de linhas de pensamentos diferentes, né? Lá nós temos cada um de uma essência, cada um de uma criação, todos se unem em prol de um único objetivo. Então, até diversidade de idades, de naturezas e algumas outras coisas. E que conselho que você daria para alguém que pensa em se unir ao Rotary hoje? É uma grande oportunidade, principalmente para os jovens, né? Para que ele possa ter ali uma experiência, né? Que não é uma experiência puramente comercial, é uma experiência de vida. Que como você disse, né? Você vai conviver com pessoas de funções, pessoas de formações completamente diferentes, pessoas de culturas diferentes. E ali é onde você vai ter a oportunidade, de forma sábia, de extrair aquilo que é bom de cada um, tá? Eu acho que o jovem ele precisa procurar alguma coisa nesse sentido para que ele tenha uma diretriz, né? Hoje eu vejo assim, é uma geração bastante diferente da minha geração, mas eu vejo em alguns momentos uma geração muito imediatista e talvez seja um antídoto ele participar do Rotary para ele ver que o mundo não é tão imediatista assim. Você precisa respeitar, compreender, participar e aprender com outras pessoas. Não é só a sua ideia e o seu pensamento que vai prevalecer. E que tudo também tem um tempo para acontecer, Exatamente. né? Nem tudo na vida acontece de forma imediata, de forma rápida, da forma que a gente espera que aconteça. De fato, essa nova geração, e eu me incluo nela, é uma geração doente, que vem se curando, né? Alguns vêm procurando melhora para entender de fato como funciona o mundo, né? A gente está no meio de um processo de globalização onde fomos pegos por uma pandemia de surpresa que ninguém estava preparado para isso, né? E a pandemia ela tem esse fator de acelerar algumas coisas, não só as coisas boas, mas as coisas ruins também. E você, César, que conselho que você daria para alguém que gostaria de se juntar ao Rotary hoje? Aquele que quer entrar para o Rotary, principalmente ele precisa estar com um espírito e um desejo de servir. São inúmeras as experiências que aguardam aquela pessoa que vai entrar numa instituição como o Rotary.
Para você ter uma ideia, esse ano, né, o nosso presidente, Gordon McNally, um escocês, ele, na posse, citou 3 ações do Rotary para 2023 e 2024. Uma é a erradicação da polio, que é uma bandeira do Rotary há muito tempo, realmente a parar com a paralisia infantil no mundo. Né? E isso tem todo o esforço do Rotary para que isso aconteça. E é evidente e bem claro, né, o sucesso desse apoio. Outro é em relação à paz. Mas quando o Rotary fala de paz mundial, não é o conflito da guerra. Eu lembro de um seminário no distrito do Rotary, onde um dos clubes ele criou uma sala de administração de conflitos dentro de uma escola. Então os alunos eles brigavam, tal, mas passavam por essa sala, foi um projeto para que se administrem os conflitos entre alunos, entre pais, entre professores. Então a paz, né, o pronunciamento da paz, a luta pela paz, é uma bandeira muito grande. E a outra, como você até citou há um pouco tempo atrás aqui, em relação à saúde mental. Hoje o Rotary tem uma preocupação imensa com esse mundo pós-pandemia. Então aquele que está entrando, né, com certeza ele terá o retorno da aplicação, do desenvolvimento, da busca desses ideais. Então dar de si é uma grande oportunidade de crescimento. Então, o que eu posso dizer para quem vem entrar para um clube? Venha com o desejo sincero de promover a paz, de contribuir com a polio, de contribuir com a saúde mental das pessoas. Existe muita gente desesperançada, muitas entidades dentro de municípios que tinham um projeto de aprender costura, de aprender fabricar alimentos, e essas pessoas acabaram perdendo, né, entes queridos durante essa pandemia, e a falta de esperança é completa. Então, quem vem para o Rotary vem para promover um mundo melhor. E eu digo que, por experiência própria, é uma grande oportunidade de crescimento, uma grande oportunidade de regozijo e crescimento como ser humano. Uma das experiências marcantes, tem um companheiro em São Paulo que ele tem uma doença degenerativa, um companheiro de Rotary, e ele resolveu por um tempo palestrar, falar sobre essa enfermidade. E ele tem assim abençoado, acabei de ler um livro dele recente, a vida de muita gente, né, dizendo que é possível ter esperança quando você tem o desejo de contribuir. É possível você plantar a esperança. E é possível depois você semear, você colher, né, o fruto dessa esperança através do processo de servir. Então isso é estar imbuído do espírito rotariano. Né? É isso que a gente aprende a cada reunião do clube, a cada projeto que é lançado. Né? Então, com certeza, quem ganha mais é quem serve. Né? É o desejo do transbordo, né? É fazer o bem para que sua vida transborde, seja ela emocional, cultural e em todos os parâmetros. É o que eu sinto hoje fazendo parte dessa comunidade rotariana. Márcio, quais são os principais desafios que o Rotary enfrenta atualmente e como estão sendo abordados? Bom, este ano Rotário eu estou na condição de governador assistente, então representando o distrito. Né? O grande desafio que nós estamos trabalhando é justamente esse gap entre uma geração e outra. Né? Essa lacuna, ela precisa ser muito bem feita, muito bem conduzida, né? Para que a gente consiga ter algo mais moderno na forma de agir, sem perder a essência. Né? Então,
eu tenho percorrido em alguns lugares dentro do Rotary, eu vejo que ou, ou é totalmente formal ou é muito informal, né? Essa mediação é que está Essa conexão, um né? pouco difícil, né? Mas esse é o nosso grande desafio. Outro desafio em termos de distrito é que nós estamos entendendo o seguinte: para que você possa trazer mais jovens que têm um perfil diferente, uma cabeça diferente, né, uma formação diferente, é preciso que você desenvolva mais projetos do âmbito global. Projetos globais que envolvam clubes de outros distritos, sejam eles internacional ou nacional, envolvam empresas, iniciativas públicas e que tenha, assim, uma pegada que atenda à necessidade do mundo neste momento. Temos um projeto muito bacana que está relacionado à meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. Num primeiro momento, quando a gente olha, fala, pô, mas é um projeto de produzir mel. Não é isso, né? É que o ser humano ele precisa entender que se não tiver abelha, não terá polinização e não terá alimento. E nós temos que pensar que nós seremos, daqui a pouco tempo, nós teremos aí 10 bilhões de indivíduos na Terra. Se não tiver alimento, o que nós vamos comer? Tá? Então, é um trabalho desenvolvido entre o nosso clube neste momento, mas a ideia é que isso se multiplique. Tem um clube americano que nós estamos finalizando essa parceria e entraria o distrito, né? De forma que a gente consiga, junto com as universidades e as comunidades locais, divulgar e ensinar esse pessoal que é possível ter uma renda, que num primeiro momento pode ser uma renda apenas inicial, uma renda de complemento, mas que é possível que essa renda se torne uma renda principal, extraída de algo que você não precisa derrubar uma árvore para ter renda. Você vai precisar dessa árvore para ter essa renda. Então, é um trabalho que nós estamos classificando como um projeto que pode abrir portas para diversos projetos do âmbito ambiental, né? Então, indo, né, dentro do Rotary, que é chamado de projeto global, esse é um caminho que nós estamos entendendo que é uma forma de angariar e tornar atrativos para o jovem. O jovem hoje ele quer participar, ele não quer ficar ali esperando somente tocar o sino e aplaudir Coisas as tão formalidades, formais, né? né? Quer pôr a mão na massa. Exatamente. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Eu vejo que existe uma integração da governadoria deste ano para os próximos 2 anos. Isso é muito importante, de forma que exista já uma troca de experiência, uma troca de informações e correção daquilo que não deu certo, né? Você tem uma ideia, às vezes não dá certo, mas não é porque não deu certo que você vai abortar. Então, existe esse trabalho. Entrar até num ciclo PDCA, né, de melhoria Isso, contínua, os exatamente. projetos serem afinados e engajando essas novas pessoas a entrarem no Rotary também. Perfeito. Eu acho que esse é o desafio. Né? E é um desafio audacioso e muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que você aumenta o incentivo por um problema social, que é o problema populacional cada vez crescendo mais, você traz o jovem para dentro do Rotary e com uma iniciativa que melhora também um outro problema mundial, que é o aquecimento global, o desmatamento e uma série de outras coisas. Então ele é um projeto 360 que traz renda para a sociedade como um todo. O jovem pode participar também, se engajar nisso e ao mesmo tempo você cura alguns problemas futuros que a gente vai passar. Sem dúvida. Legal. César, como você enxerga o futuro do Rotary Club e quais são as metas e visões para os próximos anos? Eu vejo que, como o Márcio falou, é um momento de
de mudanças, né, de adaptações, de época, né? Mas eu vejo hoje o Brasil ele vive um momento especial. Só para o conhecimento, o Rotary Club ele muda de presidente mundial todo ano. E 2025, 26, nós teremos um presidente internacional brasileiro, né? Então isso tem trazido uma dinâmica diferente para o Brasil, né? Então a motivação, a alegria, né, dos companheiros em ter essa representação no mundo vai trazer uma visibilidade muito grande para o nosso país. Então eu vejo essa transição, esse aperfeiçoamento, né, para que os projetos, que o serviço e o companheirismo se desenvolva, né? Nós temos aí no nosso clube, né, de São Bernardo alguns projetos em andamento. Temos agora com a Prefeitura de São Bernardo uma parceria que é o mês inteiro do Dia das Crianças, né? Serão 8 dias onde uma turma de 50 crianças de entidades, né, carentes vão estar presentes, né, no Estância, um parque, né, em São Bernardo, aprendendo, né, a parte de ecossistema, né? Ou seja, é um objetivo de, quando iniciamos um projeto com a prefeitura, a ideia não era, a princípio, dar bola, não era dar brinquedo, mas é trazer a criança para que ela conheça o mundo e entenda que aquilo é possível, né? Então, nós estamos com essa ideia muito grande no Rotary, de não dar o peixe pescado, mas ensinar todas as técnicas, preparar, capacitar para que o peixe seja pescado e da melhor qualidade. Então, esse projeto com as crianças, esse mês de outubro, ele visa muito isso, que a criança possa sair de lá e falar, puxa, é esse o mundo de esperança que nos espera. Então, é essa a intenção, é essa a característica do que o Rotary pensa em termos mundiais e principalmente para o Brasil. Legal, então hoje nós podemos falar que o maior projeto do Rotary São Bernardo para o mês de outubro seria o Dia das Crianças? Sim, em parceria com a Prefeitura, é esse o projeto que vão levar do dia 4 ao dia 26, né? Teremos companheiros que estarão engajados, participando ativamente dos dias, né, em que serão desenvolvidos esse projeto. E em novembro também já vamos deixar aí a colocação do projeto Plantio da Esperança, né, que, como o Márcio citou, o Parque Ecológico é uma forma de nós trabalharmos aí a questão da sustentabilidade, a questão da importância do cuidado com o meio ambiente. Tá? Então são, para o mês de outubro e novembro, os projetos do Rotary Club São Bernardo. Legal. E para os nossos ouvintes, tem alguma forma que eles possam participar, auxiliar nesse projeto e junto com o Rotary entender um pouco mais? Bom, para todos os ouvintes, todos estão convidados a conhecer o Rotary Club São Bernardo. É um projeto pioneiro do Rotary Club São Bernardo, foi a criação do CAMP. Então ele visava trazer o jovem, capacitá-lo para o mercado de trabalho e colocá-los dentro de várias empresas, por exemplo, as montadoras em São Bernardo, Scania, Volkswagen, né, todas elas contrataram esse jovem, né, aprendiz. E agora, dentro do Camp, que virou um colégio, no mês de novembro, nós teremos no dia 27 um simpósio a respeito de saúde mental, onde será convocada a sociedade, os alunos, os pais dos alunos do Camp, para um simpósio, várias palestras sobre como cuidar da saúde mental das pessoas. Então esse é um projeto que agora, no mês de novembro, ele vai ser executado dentro da instituição Camp.
Márcio, falando um pouco em maiores divisões agora, falando sobre o nosso distrito aí, como que o Rotary estabelece parcerias, até voltando no assunto das abelhas, como que o Rotary estabelece parcerias entre outras organizações, sejam elas nacionais ou internacionais, para essas causas humanitárias? Eu acho que nós temos dentro do distrito a Comissão do Desenvolvimento da Fundação Rotary, que é um triênio, né? E eu tenho imenso prazer em fazer parte desse grupo. Onde, assim, de forma natural, né? Você consegue convencer empresas que ele pode participar doando um pouco de recurso para que você tenha um projeto, consiga desenvolver projetos de longa escala, né? E sempre com aquele propósito de, se cada um doar um pouquinho, nós conseguimos ter uma conta bastante gorda e desenvolver bastante projetos, né? Não é, né, não é uma lei de incentivo, é muito mais você mostrar a idoneidade de uma entidade centenária, né? Para que a gente tenha uma ideia de credibilidade, o Rotary Internacional é o único que tem uma cadeira fixa dentro da ONU, junto com os chefes de Estado. Mas nenhuma entidade, você não vai achar nenhuma entidade que tenha uma cadeira fixa na ONU, né? Então você participa de discussões humanitárias, discussões relevantes, e isso automaticamente ele tem uma credibilidade. O que eu vejo particularmente, até pelo meu pouco tempo de Rotary, né, talvez a gente divulgue mal. A gente não andou na mesma velocidade da tecnologia e a comunicação, ou o advento da tecnologia em prol da comunicação. Essa oportunidade do podcast eu achei fantástico, porque é uma forma de você divulgar o trabalho. Se a gente for fazer uma enquete aqui na rua, muitos vão achar que o Rotary são pessoas que têm dinheiro, é um grupo de empresários com muito dinheiro que se reúne para almoçar e jantar. E não é esse o propósito. Uma espécie de uma confraria, né? Isso. E a última coisa que o Rotary Exatamente. faz. Tá? Então, eu vejo assim que nós estamos aprendendo, depois de 100 anos, como se comunicar. E é fundamental que cada vez mais, e não só o distrito, eu na minha cabeça, para mim, deveria ser tudo um clube só, um grande clube. Mas existem diversidades, individualidades que acaba desmembrando e acaba criando uma infinidade de clubes. Mas talvez se a gente fosse um único clube, né, Brasil, nós teríamos muito mais braço, muito mais musculatura e com certeza teríamos um resultado assim muito maior. Aproveitando, Márcio, você poderia compartilhar comigo e com os nossos ouvintes alguma história inspiradora que você passou dentro do Clube Rotary ao longo dessa jornada? Eu particularmente eu vejo assim, né? Primeiro a questão da aceitação, né? Então você chega, não sou mais jovem como vocês, né? Mas com pouco tempo eu vejo que fui muito bem aceito dentro do distrito e dentro do clube. Eu assim vejo que quando você sai, né, para fazer uma ação de um projeto social, cada dia, cada momento e cada ação que você participa, ele gera algo Cada diferente. detalhe, né? Cada detalhe que você Então, passa dentro do Rotary te modifica de alguma forma. É só você ir numa entidade, eu acho que o César
tem sido muito feliz nessa aproximação com o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, é justamente você entrar numa entidade e você vai sentir as particularidades daquele momento, né? Então, se a gente for elencar, nós vamos ficar aqui talvez mais um dia falando, né? Mas são momentos assim inesquecíveis, né? E muitas vezes o que eu vejo? Para a gente não é nada, né? Seja econômico, seja o tempo, mas para quem está recebendo aquele apoio, às vezes é um simples abraço, mas para a pessoa é fundamental, faz toda a diferença. Fez a diferença na vida dela, né? Eu, como membro do Rotary, o que eu posso falar é que é difícil a gente falar de uma única experiência, né? Eu falo que são pequenos momentos que você passa ali dentro, ou passa numa ação comunitária, ou num momento de vivência, que aquilo te modifica aos poucos. E você só vai perceber o quanto aquilo te modificou no médio e longo prazo. O quanto aquilo mudou a sua essência como pessoa, o quanto aquilo te aproximou mais da sua espiritualidade, do senso de convivência, do senso de fazer o bem sem olhar a quem, do senso comunitário, né, de evoluir a sociedade como um todo. É difícil a gente falar de um único momento, né? É uma experiência vivida lá dentro, que o Rotary te proporciona vivenciar várias experiências, às vezes de forma mais ativa, às vezes de forma um pouco menos ativa, mas que te modifica como um todo, te modifica na essência, como pessoa, como ser humano. Exatamente. E você, César, alguma experiência inspiradora que você possa compartilhar conosco, que você viveu dentro do Rotary e com os nossos ouvintes? Bom, já teve momentos de bastante reflexão, de projetos que você para refletir, mas eu vou falar de uma experiência pessoal que me toca bastante. Quando você entra nos sites do Rotary, quando você entra no My Rotary, né, que é um site que fala dos projetos, que tem vários filmes, né, que tem várias ações mundiais, e você se depara com uma série de voluntários ajudando a vacinar as crianças. Quando você vai em em lugares no mundo muito carentes, e você vê essas crianças no colo desses voluntariados, e você vê a vacinação, né, para erradicar a polio, para acabar com a paralisia infantil, isso mexe muito comigo. Isso é uma bandeira, é um projeto do Rotary que é sem igual. Tá? Então isso me emociona, isso é muito bonito, né? Mas eu convido a todos aqueles que quiserem fazer parte, né, dos projetos, que com certeza será uma experiência marcante. Amanhã mesmo, nosso clube ele vai estar nesse projeto das crianças, eu vou abrir esse projeto, vou estar amanhã no Estância, 9 horas, e eu, ao olhar, sem estar lá, e ver o rostinho dessas crianças de 8 a 12 anos, que vão receber um lanche fornecido pelos nossos companheiros do clube, com certeza isso vai ser um processo de emoção para mim e para minha esposa que estaremos lá. Então, são várias essas oportunidades, né? Quando você ver um olho de alguém, seja um idoso, seja uma criança, né, em que você percebe a esperança, que você percebe a ajuda, isso não tem como não emocionar. Reviver a esperança naquela pessoa, sim, né? Sim. É o que a gente falou muito aqui sobre quando você somente dá o alimento, né? Você não ensina ela a ter esperança. Uhum. Você não ensina ela a buscar algo melhor. Você não ensina ela a ser um ser humano melhor. E eu vejo que o Rotary tem essa principal missão de tornar o mundo e as pessoas melhores. Evoluir como ser humano, evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente. Uma coisa muito importante, né, dentro desses projetos, e que o Rotary está se preocupando muito,
é importante você dar o alimento, é importante você matar a fome, mas também é importante que as pessoas aprendam, né, a como obter esse alimento. Que elas podem mais, né? Exatamente. Então, Esperança. isso é um dos objetivos. Projetos sustentáveis, projetos que possam perdurar, né? E passar de uma geração para outra, né? Sempre com aperfeiçoamento. Então, isso é a ideia, né? Não que não seja importante você dar uma cesta básica, que você entregue roupas, né? Num momento de frio, isso também tem sua relevância, também tem sua importância. Mas também é importante que existam projetos que tenham duração, né? Que ajudem as pessoas a passar para um novo patamar, né? A realmente terem uma esperança, né, maior nesse mundo. Aliás, o lema do Rotary esse ano é Crie Esperança no Mundo. Fantástico, fantástico. Bom, e assim concluímos nosso primeiro episódio de RotaryCast, com a rica presença de Márcio e César, que nos brindaram com suas inspiradoras trajetórias no Rotary Club. Eu sou Duane Santos e foi um prazer conduzir essa conversa sobre serviço, comunidade e impacto positivo. César, Márcio, muito obrigado pela presença de vocês e por essa rica conversa de conteúdo, prosperidade e principalmente visão comunitária sobre Rotary. Duane, agradeço o convite. Foi muito bom dividir aqui esse momento com o companheiro César, né? E dizer que retornamos em breve aí com outros assuntos. Eu acho que isso é um canal muito interessante, que a gente consegue divulgar de uma forma prática, rápida e sem muita formalidade. Eu acho que isso é fundamental. Dória, eu e o Márcio agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui, né, nesse podcast. Gostaria de também parabenizar o nosso governador do distrito, Ciro Soldani, né, sendo representado aqui pelo Márcio, né, o nosso governador assistente, e dizer, como o Márcio acabou de falar, que são inúmeros os projetos, que são inúmeros o entusiasmo para que as coisas aconteçam e termos momentos especiais como esse a fim de explanar o que é a grandeza dessa instituição que nós representamos. Eu agradeço pelo tempo dedicado de vocês, por essa iniciativa rotariana e que esse seja o início de um novo episódio na comunicação do Rotary. Que essas histórias iluminem e inspirem suas ações, reforçando que cada gesto conta na construção de um mundo mais solidário e justo. Explore mais sobre Rotary Club e descubra como participar. Verifique as informações nas descrições deste episódio e em nossas redes sociais. Agradeço a audiência e a todos que participaram. Agradeço, quebrando um pouco o protocolo, gostaria de agradecer também ao Henrique e à equipe Avante, que cedeu esse espaço maravilhoso para que nós possamos gravar essa iniciativa solidária e trazer um pouco mais de informação sobre Rotary também. Henrique, Alans, obrigado pela dedicação nesse momento e obrigado pelo espaço dedicado também. Amigos, boa noite. Muito obrigado.